Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 46. A menor distância entre as circunferências da equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 1 e x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 1 é... Então, o que significa a menor distância entre as circunferências? Se eu tenho uma circunferência aqui, que tem o centro aqui nesse ponto C1, e uma outra circunferência que tem o centro aqui no ponto C2, a menor distância entre elas é, na verdade, a distância entre os centros de cada uma menos a medida do raio de cada uma. Então, menos a medida do raio da circunferência 1 menos a medida do raio da circunferência 2. Então, vai sobrar essa distância aqui, que é a menor distância entre as circunferências, a medida desse segmento aqui. Então, é a distância entre os centros, a distância de C1 até C2, menos a medida do raio de uma circunferência, menos a medida do raio da outra circunferência. É isso aqui que nós temos que determinar. E como eu vou saber as coordenadas dos centros de cada uma dessas circunferências e também os raios delas? Ora, basta lembrar da forma da equação geral da circunferência. Se eu tenho uma circunferência que tem centro em xc, yc e raio igual a r, a equação da circunferência vai ser x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a raio ao quadrado. Então, é só comparar. Então, primeiramente, essa circunferência aqui. X menos 1 ao quadrado, x menos x centro ao quadrado. Então, o x do centro é 1, mais y menos 2 ao quadrado. Então, é y menos yc ao quadrado. Então, yc é 2, igual a raio ao quadrado. Se raio ao quadrado é 1, é porque o raio é 1. Então, o centro dessa circunferência aqui é o ponto de coordenada x1, y2, e o raio dela é 1. E essa outra circunferência? Só comparar. X mais 2 ao quadrado, x menos xc ao quadrado. Bom, então, no caso aqui, o xc é igual a menos 2, certo? Porque menos menos 2 fica mais 2. Mais y menos 1 ao quadrado. Então, y menos yc ao quadrado. O yc vai ser igual a 1, igual a raio ao quadrado. Então, raio ao quadrado igual a 1 é porque o raio é 1. Então, o centro dessa circunferência tem coordenadas menos 2 e 1. Nem precisamos fazer um esboço disso no plano cartesiano, certo? Basta aplicar nessa pequena fórmula aqui. Então, qual é a distância entre os centros? Qual é a distância entre os centros? Você lembra, a distância entre dois pontos é dada pela raiz quadrada da diferença entre as coordenadas do eixo x ao quadrado, então é 1 menos menos 2 ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas y ao quadrado, então 2 menos 1 ao quadrado. Então, isso é igual a raiz quadrada de 1 menos menos 2 é 1 mais 2, que é 3. 3 ao quadrado, 9. 2 menos 1 é 1. 1 ao quadrado, 1. Então, fica a raiz quadrada de 10. Agora, basta eu subtrair os raios. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 10, menos os raios. Os raios, no caso, são 1. Né? Então, menos 1, que é igual a raiz quadrada de 10 menos 2. Alternativa E. Bah, mas na hora da prova, não me lembrei da fórmula da distância entre dois pontos. Então, como eu poderia fazer? Bom, temos um pouco de tempo, então vamos ver. Poderíamos fazer aqui um esboço no plano cartesiano dessas duas circunferências. Então, vamos tentar aqui fazer um eixo y, um eixo x. Então, vamos colocar aqui as marcas. X igual a 1, 2, 3, 4, y igual a 1, 2, 3, 4, x menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, a primeira circunferência tem coordenada do centro 1, 2. Então, o centro está aqui, x igual a 1, y igual a 2. Aqui está o centro e o raio dela é 1. Então, é uma unidade para cima, uma para o lado. Então, vai encostar aqui no eixo y, uma para esse lado, vai chegar até aqui o x igual a 2 e uma para baixo. Então, a circunferência vai ser algo mais ou menos assim. Ela tem o raio 1 e o centro ali no ponto 1, 2, certo? E a outra circunferência, ela tem o centro em menos 2, 1. Então, menos 2 no eixo x e 1 no eixo y. Aqui está o centro e o raio também é 1. Então, é uma unidade para cada lado. Certo? Mais ou menos assim. Então, qual é a distância entre os centros? Qual é a distância entre os centros? Bom, eu posso formar aqui um triângulo retângulo, certo?
Então, esse segmento aqui é a hipotenusa e eu posso projetar os catetos aqui. Esse cateto, e eu vou formar um ângulo de 90 graus. Então, é só usar o teorema de Pitágoras. A distância entre os dois pontos é a hipotenusa e quanto medem os catetos? Ora, eu vou aqui do x menos 2 até o x igual a 1. Isso são 3 unidades, certo? 3 unidades. Do menos 2 até o 1 são 3 unidades. E eu vou também aqui do y igual a 1 até o y igual a 2. Do 1 até o 2, uma unidade. Então, os catetos medem 3, no caso esse cateto horizontal, e uma unidade. É só usar agora o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é igual a 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual a 10. A distância, então, é igual a raiz quadrada de 10. E basta, então, subtrair os raios aqui. Esse raio mede 1, esse raio mede 1. Então, fica raiz quadrada de 10 menos 1, raiz quadrada de 10 menos 2. Alternativa E. Vamos para a próxima questão. Questão 47. Considere o alvo mostrado na figura a seguir, construído com 3 circunferências tangentes 2 a 2, com DA igual a C igual a 10 e os pontos D, A e C colineares. Um dardo é lançado e atinge o alvo. A probabilidade de o dardo atingir a região sombreada é D. Então, nós temos aqui um alvo, que é essa região cinza aqui. E para determinar a probabilidade de um dardo atingir o alvo, eu tenho que pegar aquilo que eu quero, ou seja, a região sombreada, a região cinza, e dividir pelo total das possibilidades, que seria a área de todo esse círculo grande. Dividir pelo total. Isso será a probabilidade. Então, vamos determinar essas áreas. Ele nos diz que dA é igual a 10 unidades, então o raio desse círculo aqui é 10. Portanto, o diâmetro dele é 20, é 10 para cá também. E AC também é 10. Então, a distância AC também é 10. E aqui eu também vou ter 10 unidades. O diâmetro é 20. E, portanto, o raio desse círculo maior é 20, certo? 10 mais 10, 20. O diâmetro do círculo maior, 40. Então, qual é a área da região sombreada? Basta eu pegar a área do círculo maior, que é π vezes o raio ao quadrado, então π vezes 20 ao quadrado, e subtrair esses dois círculos menores, que têm área π vezes o raio ao quadrado, que é 10 ao quadrado. E como são dois desses círculos menores, vamos colocar um 2 aqui multiplicando. Então, isso vai ser igual a 400π menos 200π, que é igual a 200π. Isso é a área da região sombreada, certo? É a área do círculo maior menos as áreas dos círculos menores. Então, por isso, 2 vezes π vezes 10 ao quadrado. Então, isso é a área da região sombreada, que é o nosso numerador. E o nosso denominador é o total, 400π. É o total do círculo grande. Então, isso aqui vai ficar igual a 200 sobre 400, que é 1/2. Simplificando, fica 1/2. Alternativa D. Era isso por esse vídeo. Até o próximo. Não deixe de compartilhar e se inscrever no canal.